Queridos irmãos e amigos da Igreja Batista em Vilas Boas, com alegria agora estamos novamente aqui para prestarmos culto ao Senhor. Este vídeo é para o dia de domingo, em que celebramos ao Senhor, ouvimos a sua voz e nos alegramos com a oportunidade, com o privilégio de estarmos juntos, não fisicamente, pelo menos espiritualmente, para prestarmos culto ao nosso grande Deus. Então iniciemos com a palavra de oração. Deus querido, Deus bendito, aqui estamos na Tua presença, Pai. A Ti colocamos este culto. Queremos prestar culto ao Senhor neste momento. Pedimos, Pai, que tudo que fizermos aqui possa subir ao Senhor como cheiro suave e agradável ao Teu nome. E que não a nós, mas tão somente ao Senhor, toda a glória seja dada. Senhor, que neste momento, que tão somente o nome de Jesus seja glorificado em nosso meio. Queremos desde já colocar as nossas lutas, as nossas dificuldades perante o Senhor. Desde já queremos pedir ao Senhor a Tua bênção sobre cada vida que está assistindo, que está também aqui participando. E queremos declarar, Pai, nossa total dependência do Senhor. Bendito e louvado seja o nome do grande Deus, do nosso grande Deus. Entregamos a Ti, Pai, este culto, é para a Tua honra, é para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos agora também cantar ao Senhor os nossos cânticos e, como sempre pedimos, que os irmãos que nos assistem, que também exaltem ao Senhor no seu coração, com os seus lábios, que juntos possamos cantar ao Senhor. Deus abençoe. Estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar, Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. A alegria está neste lugar, Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor,
nosso louvor, o nosso louvor, o nosso louvor. Façamos agora então a leitura da palavra do Senhor. Convido aqueles que puderem abrirem suas Bíblias no Salmo 66. Lerei aqui na versão revista e atualizada, e peço que aqueles que puderem que acompanhem também então a leitura da palavra do Senhor. Salmo 66, esta é a palavra de Deus. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Essa é a leitura do Salmo 66, e aqui ele clama ao povo de Deus para que veja as obras que o Senhor tem realizado. As obras citadas pelos salmistas são aquelas realizadas na palavra do Senhor. Na palavra temos a nossa confiança, mas também Deus tem agido em nossa vida diretamente. Também o salmista que diz, verso 16: Vinde ouvir, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. Meus irmãos, nesses dias, Deus tem nos guardado, Deus tem estado conosco. Como já temos falado aos irmãos durante esse mês em que estivemos já separados, tudo está nas mãos do nosso Deus. Se Ele permitir que passemos por algo pior, ainda assim está nas mãos dEle. Ele sabe o que tem feito e o que fará conosco. E quero repetir verso 20: Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Iremos agora cantar um hino ao Senhor, depois teremos nosso momento de intercessão, de oração, iremos colocar cada vida perante o altar de Deus, mas cantemos agora um hino ao Senhor e retornaremos para a oração. Deus abençoe. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz
nós perdemos sempre. Oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Irmãos, teremos agora a nossa oração intercessória. E como também já temos sempre falado aos irmãos, que neste momento, cada um no seu coração, deposite o seu pedido perante o Senhor. O poder não está em quem ora, o poder está no nome de quem nós oramos, que é o nome de Jesus Cristo. O nosso Deus nos ouve pela sua misericórdia, porque Ele nos ama e fará aquilo que é de acordo com a sua vontade. Mas a palavra de Deus nos exorta a que nós coloquemos tudo em oração. Questões financeiras, o casamento, a nossa saúde, o tempo em que nós vivemos, as notícias que se achegam ao nosso lar, a nossa alma. Temos que depositar tudo perante o Senhor. Esta é a vontade de Deus. Então façamos isso agora, e você onde estiver também no seu coração, deposite perante o Senhor a sua angústia, como acabamos de ler aqui no Salmo 66. Angústia dá a ideia de um lugar apertado, mas Deus nos leva a um lugar espaçoso quando nos traz o seu consolo. Então oremos ao nosso Deus neste momento. Deus bendito, Pai amado, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que nos salvou com uma grande salvação em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador perfeito, aquele que ofereceu um sacrifício perfeito pelos nossos pecados, o que teve uma vida perfeita perante os teus olhos também, Deus. E é nele que nós confiamos para a nossa salvação. E é no Senhor que nós nos refugiamos, como a tua palavra também o diz, até que passe as calamidades dessa vida. Senhor, queremos agora entrar no teu refúgio. Queremos colocar nosso pedido, a nossa luta perante o grande Deus que é soberano sobre todas as coisas, um Deus que sabe nosso passado, presente e futuro, um Deus que tudo age conforme o seu caráter. Aqui está a nossa petição, Deus. Eu sei que pessoas agora estão colocando perante o teu altar de graça a sua luta, a sua dificuldade. E aqui estamos perante o Senhor para clamar a Ti. Pai, abençoa a nossa nação, tem misericórdia de nós. Concede sabedoria, Pai, àqueles que estão na liderança. Concede, Pai, que tenhamos tempos de refrigério, temos tempos de calmaria. Concede, Pai, Senhor, tranquilidade. A Tua palavra diz para nós orarmos para aqueles que estão em lugar de autoridade. Assim fazemos neste momento. Pedimos, Pai, para a nossa nação em relação ao momento que passamos com essa doença, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Concede, Pai, logo a vacina para isso. Concede a cura para aqueles que estão pedindo ao Senhor algo miraculoso, que for da sua vontade, que o Senhor assim também realize. Nós cremos no teu poder. Pedimos, Pai, também o teu refrigério e o teu consolo para que aqueles que estão apavorados se encontrem auxílio e conforto no Senhor. Abençoa o teu povo nessas questões. Pai, sustenta aqueles que estão com dificuldades financeiras, aqueles que já perderam o emprego, aqueles, Pai, que estão esperando uma resposta, que precisam de uma ajuda dos outros. Senhor, que nós como igreja possamos também ajudar aqueles que assim necessitam. Mas pedimos a Tua graça e misericórdia sobre cada família da nossa igreja, também para aqueles que temos orado, que estão orando neste momento. Pai amado, pedimos pelas famílias da igreja em relação aos seus relacionamentos.
pais com filhos, esposo com a esposa. Deus, tem misericórdia, sustenta-nos também, que possamos viver uma vida familiar na piedade do Senhor. Pai, permite, concede e faça com que nós possamos ter nosso culto doméstico diário na Tua presença, se não diário, que de forma constante, que juntos como família busquemos ao Senhor, não somente nesse momento, mas em todo o tempo, Deus, que pratiquemos a piedade pessoal no trabalho, na escola, no dia a dia, que a nossa vida seja de fato consagrada ao Senhor. Pedimos Tuas bênçãos sobre o Teu povo, olha para nós, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, agora teremos alguns cânticos, iremos também louvar ao Senhor neste momento. Exalte a Deus com seu coração, com seu lábio. Deus merece o nosso louvor. Que Deus os abençoe. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu teu palácio, toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo. Exalta o teu poder, Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, Tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, o Teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder, Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. Querido Deus, me mostre o Teu querer, Tu és santo, 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 santo. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu.
hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Só pela graça de Deus, o seu Filho veio
do Salvador, chamando todos para o lar. Quem a Ele invocar é poderoso para salvar. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Aleluia, Ele é digno. Aleluia, Cristo Filho. Aleluia, Ele é santo. Erga a voz para adorar. Aleluia, Ele é digno. Aleluia, Cristo Filho. Aleluia, Ele é santo. Erga a voz para adorar. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Queridos irmãos, iremos agora para a mensagem do Senhor e, primeiramente, lerei o texto bíblico que será a base da nossa mensagem, que está em Marcos capítulo 11. Começaremos no versículo 27, iremos até Marcos 12, versículo 12. Ok? Então, Marcos capítulo 11, do verso 27 até Marcos capítulo 12, verso 12. Um texto um pouquinho longo, mas é uma unidade textual. Farei leitura, lerei aqui na versão revista e atualizada. Então peço que os irmãos acompanhem, também como já temos colocado, que durante a mensagem, que se possível, também mantenha a sua Bíblia aberta nesse trecho da palavra do Senhor. Esta é a palavra de Deus, Marcos 11, verso 27. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá então, por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos os homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhes ainda um, seu filho amado.
A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Até esse versículo da palavra do Senhor. E antes de continuarmos, vamos então repetir, talvez no coração apenas, né, aquele texto nosso de sempre, que é o Salmo 119, versículo 18, que assim diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, então vamos para a palavra do Senhor neste momento. Já lemos o texto de Marcos, capítulo 11, e faremos um pouquinho do contexto antes de entrarmos no texto propriamente dito. Nós temos pregado sobre Marcos de maneira expositiva, de maneira sequencial, e espero que os irmãos não tenham na mente, no coração, aquilo que falamos em outras mensagens. Marcos capítulo 11, Jesus chega a Jerusalém, nós temos a entrada triunfal, é a última semana do ministério terreno de Jesus. No primeiro dia ele chega, olha para o templo e volta para Betânia. No dia seguinte ele retorna a Jerusalém, antes amaldiçoa aquela figueira. Chegando a Jerusalém, ele faz a purificação do templo, expulsa do templo os cambistas, os comerciantes. No dia seguinte, então, ele retorna a Jerusalém e, passando por aquela figueira, Pedro nota que a figueira havia secado. Então, há uma lição sobre a figueira, citada já em Marcos, capítulo 11, com uma aplicação direta, era uma figura do juízo de Deus sobre a nação de Israel. Então, chegamos ao momento que estamos aqui em Marcos, capítulo 11, no verso 27, em que no dia seguinte Jesus e os seus discípulos retornam então para Jerusalém. E ele andando pelo templo, diz o texto bíblico, Marcos 11, 27, veio ao seu encontro um grupo muito especial. Olha no verso 27, quem eram as pessoas que foram falar com Jesus Cristo. Aqui cita os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Eram a elite religiosa naquele momento. Eram os principais líderes ali que estavam arguindo Jesus, questionando Jesus Cristo. Eram a autoridade religiosa ali em Jerusalém do templo. E eles questionam Jesus porque um dia anterior ou 2 dias antes ele havia feito aquela purificação do templo, ele havia realizado aquela situação e obviamente aquela elite, aquele grupo de liderança não estava feliz, não ficou feliz com a atitude de Jesus Cristo. Então eles questionam Jesus e questionam a autoridade de Jesus. Por que ele fez aquilo? Quem deu autoridade para que ele fizesse aquele ato? E a palavra-chave aqui do nosso texto, da mensagem de hoje, é autoridade. Sobre isso quero falar, a autoridade de Deus e a autoridade dos homens. E no texto aqui nós veremos este contraste com algumas lições, então, para a nossa vida. Então, aquele grupo, aquelas autoridades humanas, religiosas, fazem 2 perguntas para Jesus. A primeira pergunta é: com que autoridade fazes estas coisas? E a segunda pergunta: quem te deu autoridade para fazeres? A palavra autoridade aparece 4 vezes aqui no final do capítulo 11. Não aparece no início do capítulo 12, na parábola que nós lemos, mas a parábola dá a entender isso, uma questão de autoridade. Um dono da vinha que tinha autoridade sobre aquela vinha e a sua autoridade foi questionada também. E a parábola que lemos no capítulo 12 é uma ilustração direta, uma palavra direta de Jesus para aquela elite religiosa. Jesus tinha algo a dizer ali, era o juízo de Deus que estava chegando especificamente sobre a nação de Israel. Quero dividir o texto da minha mensagem em 3 partes. Quero falar sobre a autoridade de Deus, a segunda parte, a autoridade dos representantes de Deus,
e, finalmente, a autoridade de Jesus. Então, vamos para a primeira parte, a autoridade de Deus. O que isso quer dizer? O texto nos mostra que Deus tem autoridade, porque Ele é o dono. Na parábola, o dono da vinha representa o próprio Deus. Ele tem autoridade sobre a vinha, Ele era o dono da vinha. E, meus irmãos, Deus é o dono dos céus e da terra. O universo pertence a Deus. A nação de Israel pertence a Deus, aqui representada pela vinha. Na parábola contada aqui, os lavradores maus representam aquela liderança que não cuidava corretamente da vinha, não queria prestar a honra, então, ao verdadeiro dono, que era o Senhor. No Velho Testamento, claramente nós vemos passagens em que Deus fala: Israel, você é meu, eu te salvei, eu te escolhi, você não era nada, estava desprezada. Um texto de Ezequiel, especialmente, bastante forte, em que Deus compara a nação de Israel a um aborto jogado no meio do caminho. Deus estaria passando, é uma parábola, ele vê aquele aborto, ele ama aquele bebê enrolado ainda no seu cordão umbilical, ensanguentado, o pega, trata, cuida, então vai fazer uma obra naquela vida. Israel pertence ao Senhor, era a nação escolhida. E, meus irmãos, a igreja, especificamente, pertence a Deus. Nós, igreja do Senhor, fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Quando Paulo fala sobre isso, em 1 Coríntios capítulo 6, ele fala: olha, vocês foram comprados, o corpo de vocês foi comprado, nós pertencemos ao Senhor. Agora precisamos glorificar a Deus com a nossa vida, com o nosso corpo. Tudo pertence a Deus. Deus tem autoridade porque Ele criou, porque Ele é o dono, porque Ele nos comprou. Como fala especificamente para Israel, havia escolhido Israel para ser a nação ali que serviria ao Senhor, por meio de quem a palavra de Deus chegaria ao mundo, então seria luz também para as nações. Quero ler com os irmãos um texto que está em Isaías capítulo 40, verso 26. E nós temos aqui vários textos que poderia usar neste momento para mostrar que Deus é o dono, que Deus é soberano, que Ele nos criou o universo para a sua glória. Mas quero pegar especificamente Isaías capítulo 40, verso 26. Veja o que diz aqui o texto bíblico. Isaías 40, 26. Eu lerei na NVI. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Aqui o profeta Isaías exorta: ergam os olhos e olhem para as estrelas, olhemos para o universo, nós veremos quão grande é o nosso Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E em nossa igreja já falamos sobre isso em uma outra oportunidade. Deixa eu só repetir algo que fala bastante ao meu coração. Quando olhamos para o universo, podemos ver a glória de Deus no mundo físico. E os irmãos sabem que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em nosso planeta. Isso é algo absurdo, né? Se fosse possível viajar à velocidade da luz apenas para atravessar a nossa galáxia, seriam 100 mil anos de viagem. É extremamente enorme, grande aquilo que Deus criou. E o texto bíblico diz que Deus chama todas as estrelas e elas comparecem perante o Senhor. É Ele quem põe em marcha as estrelas do céu. Deus tem autoridade. Ele é o dono, Ele é o Criador de todas as coisas. E tudo, absolutamente tudo, está debaixo do seu poder. No texto nós lemos na parábola: Deus é o dono da videira, que a plantou e construiu a torre, a cerca, o tanque. No caso da videira, na cultura judaica, meus queridos, era necessário que o dono receber um pagamento simbólico da colheita, a fim de manter a posse da vinha. A liderança religiosa ali de Israel estava usurpando a autoridade de Deus. É isso que a parábola quer nos mostrar. Então, naquela cultura,
Quando alguém arrendava, alugava um terreno, uma vinha, ele tinha que receber um pagamento simbólico, demonstrando que de fato era o dono, até que viesse realmente a produção alguns anos depois. Então aqui na parábola, Deus, por ser o dono, vai mandando seus representantes, que são espancados, são mortos. Aqueles lavradores maus não aceitavam a autoridade do dono. Israel, a liderança, não aceitava a autoridade do próprio Deus. Caminhemos no texto, quero falar da segunda parte aqui. Falamos da autoridade de Deus e quero aqui colocar então a autoridade dos representantes de Deus. Isso é bastante claro, primeiramente na parábola, mas também no final do capítulo 11 de Marcos, nós temos a citação a João Batista, que é bastante interessante. Então, na parábola, aquele dono da vinha se ausentou, foi para outro país e mandou representantes que fossem até aquela vinha para receber o pagamento que fosse simbólico pelo aluguel ali, pelo arrendamento, provando então que aquele senhor, aquele era de fato o dono da vinha. Mas o que acontece na parábola? A parábola é muito clara. Os representantes vinham, ou eram espancados, ou eram mortos. E foram vários, diz o texto aqui na parábola, enviados pelo dono àquela vinha para receber o seu pagamento. Isso aponta claramente para os profetas do Antigo Testamento, enviados por Deus para exortar, para falar com Israel. E nós temos vários profetas, e Jeremias fala: olha, Deus mandou profetas desde madrugada para falar para vocês, vocês não quiseram, não ouviram a palavra do Senhor, recusaram ouvir a voz do dono, não quiseram andar pelos seus caminhos. Israel sofreu. O reino do norte foi destruído mais rapidamente pela Síria, depois o reino do sul, Judá, foi invadido pela Babilônia, foi levado escravo para aquele país, retornou pela graça e misericórdia de Deus depois de 70 anos, acertaram-se religiosamente, mas não espiritualmente, e quando finalmente vem, primeiramente João Batista, depois Jesus Cristo especialmente, eles não aceitaram, mataram o filho, e depois então Deus mandou o juízo sobre aquela nação no ano 70 depois de Cristo. A nação de Israel foi invadida pelos romanos, Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, passaram por uma grande diáspora e retornaram há pouco tempo como nação. Então Deus exerceu o juízo conforme está também aqui escrito. Meus irmãos, mas os representantes de Deus também têm autoridade. Então aqueles profetas foram e pregaram pela autoridade de Deus, não falavam de si próprios, mas falavam a respeito de Deus. E aqui no final do capítulo 11, nós temos a referência que Jesus Cristo faz a João Batista. Ele, ao ser questionado com que autoridade ele fazia aquelas coisas, ou quem tinha dado autoridade para eles, ele responde primeiramente com uma pergunta, com um questionamento. Olha, eu respondo para vocês, se vocês responderem algo. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Então Jesus está ali arguindo também aqueles homens, aquela liderança religiosa, com uma pergunta importante. E a referência a João Batista não era por acaso. Entendemos que João Batista foi o último profeta da antiga aliança, do Antigo Testamento, e tinha uma função muito especial, uma missão muito especial. Ele era o precursor de Jesus Cristo. Ele quem veio preparar o caminho para que o Messias, para que o Filho de Deus, então, viesse exercer o seu ministério. E João Batista profetizava a respeito de Jesus Cristo. Essa era a mensagem dele: arrependam-se, porque o Messias está chegando, o reino de Deus está às portas. Ele, então, abriu o caminho para Jesus Cristo. Então, nós temos aqui um representante de Deus. E notem algo importantíssimo, meus irmãos, nós temos que entender isso, quando falamos sobre os representantes de Deus. É que a autoridade dos representantes de Deus está ligada à palavra do Senhor. Aqueles homens tinham autoridade enquanto anunciassem ou profetizassem fielmente aquilo que Deus havia mandado falar. Se aqueles homens saíssem da palavra do Senhor, eles perdiam a sua autoridade.
E quero dizer da mesma forma hoje, aqueles que são pregadores, aqueles que são líderes do rebanho do Senhor, têm a sua autoridade na medida em que cumprem e anunciam a palavra do Senhor. Não são autoridade por si próprios, mas são autoridades na medida em que vivem e pregam e anunciam fielmente e corretamente a palavra de Deus. Nós estamos ligados à palavra do Senhor, nosso ministério está ligado à palavra do Senhor. Nós temos um exemplo muito interessante no Antigo Testamento de um profeta em que primeiramente cumpriu a palavra de Deus, mas depois ele se desviou. E é uma passagem intrigante, uma passagem até difícil de ser compreendida. Está em 1 Reis capítulo 13, não lerei o texto é muito longo, é todo o capítulo, mas os irmãos devem se lembrar daquela situação. Era a época em que o reino de Israel havia sido dividido já, o reino do norte com Jeroboão e o reino do sul com Roboão. O reino do norte, logo após a divisão, se desviou dos caminhos do Senhor. Jeroboão, que era alguém que tinha sido até escolhido por Deus para fazer aquele momento, para liderar a nação do norte, logo após a divisão do reino, fez para si um altar, um ídolo, para que o povo do norte não fosse para o sul adorar a Deus. Jerusalém ficava no sul, o templo ficava em Jerusalém. Então ele fez lá um altar, construiu um Deus para si, para que o povo dele não retornasse para o sul para adorar ao Senhor. Então Deus manda um profeta cujo nome não é citado. Ele vai lá, ele cumpre diligentemente a sua missão. Ele chega e fala: olha, rei, chegará um tempo de um rei chamado Josias, e ele vai acabar com tudo isso, destruirá esse altar, quebrará tudo que é feito aqui, destruirá os seus sacerdotes. Então ele retorna. E, meus irmãos, essa profecia cumpriu-se literalmente séculos depois. Mas aquele homem, então, aquele profeta retorna, e um outro profeta com mais idade sabe disso, e vai lá e chama aquele profeta para estar com ele na sua casa, para ter uma comida. E aquele primeiro profeta mais jovem fala: olha, não posso ir porque a palavra de Deus, o que Deus havia dito, era isso, que eu fosse sem demora e voltasse por um outro caminho, não comesse pão, então eu estou cumprindo a palavra do Senhor. Aquele profeta mais velho, de maneira até intrigante para nós, diz: não, Deus falou algo diferente, então venha para cá, venha estar comigo. Aquele profeta mais jovem foi, e quando estava na casa daquele homem, Deus fala por meio do profeta mais velho, diz: olha, você desobedeceu a palavra de Deus, agora você vai morrer, seu corpo ficará estirado. E aquela situação especificamente era também um ato profético de Deus contra Jeroboão, porque Jeroboão era alguém que tinha sido escolhido por Deus e desviou-se do caminho de Deus. Aquele profeta, com a sua palavra e a sua experiência negativa, também é um anúncio de Deus para aquele rei Jeroboão. Então assim acontece com aquele jovem profeta. Ele é morto ao meio do caminho e fica lá, depois é enterrado pelo profeta mais velho. Mas, meus irmãos, o ponto que quero utilizar aqui, a lição que quero colocar aqui, é que nós estamos com a autoridade de Deus, à medida em que nós seguimos e anunciamos a palavra do Senhor. Aqui está a autoridade da igreja, na palavra de Deus. E há um contraste aqui em Marcos 11 muito interessante, entre a autoridade dos representantes de Deus, verdadeiros, que seguem a palavra do Senhor, que anunciam fielmente a palavra do Senhor. Aqui representado por João Batista, e ele foi alguém que cumpriu a palavra do Senhor, que anunciou somente a palavra do Senhor. Ele cumpriu sua missão, anunciou Cristo, o Messias. Este é o Cordeiro de Deus que haveria de vir. João Batista cumpriu a sua missão e pagou um preço altíssimo. Ele foi preso, na prisão passou pela angústia da morte, mandou seus discípulos até questionarem Jesus, e por fim morreu uma morte terrível, e teve a sua cabeça decapitada por um capricho de Herodes. Conhecemos bem a história bíblica de João Batista, mas foi alguém que cumpriu a palavra de Deus e pagou um preço altíssimo. Agora vejam o que aquela liderança religiosa humana fez aqui. Porque Jesus pergunta para eles, e eles começam a conversar entre si. Mas o que responderemos para Jesus?
Se dissermos que aquele batismo era do céu, de João Batista, então ele fala: por que vocês não creram? Mas se dissermos que era dos homens, o povo irá contra nós. Meus irmãos, aquela liderança religiosa estava preocupada com aquilo que o povo iria achar. Entendem? Os representantes de Deus estão preocupados com aquilo que Deus mandou anunciar. Aquela liderança humana, autoridade humana, se preocupava com aquilo que o povo pudesse achar deles. Queridos irmãos, a igreja de Jesus tem que se preocupar com aquilo que Deus mandou, com aquilo que é a vontade de Deus anunciada, revelada na sua palavra. E mesmo que tenhamos que pagar um preço alto, iremos pagar, porque Deus assim nos enviou a fazer. Nossa autoridade está ligada à palavra do Senhor. Deixe-me ir para o terceiro ponto, então, da minha mensagem. Falamos da autoridade de Deus, a autoridade dos representantes de Deus, agora, finalmente, a autoridade de Jesus Cristo. E lembre-se que no início, aquelas duas perguntas que a liderança humana religiosa faz a Jesus. A primeira pergunta: com que autoridade faz essas coisas? Estou em Marcos 11, 28. A segunda pergunta: ou quem te deu autoridade para as fazeres? E no texto nós temos aqui as duas respostas. Jesus responde de maneira, primeiramente, de uma pergunta de João Batista e depois através daquela parábola. Com que autoridade ele faz? Ele faz com autoridade de filho. Ele é o Filho de Deus. Ele é o filho do dono da vinha. É isso que Jesus está demonstrando aqui nesse texto. E na parábola há uma linda expressão usada aqui pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos, agora estou em Marcos capítulo 12, versículo 7, versículo 6. Quando aquele dono da vinha na parábola manda representantes, eles são mortos ou espancados. Então fala verso 6: estava-lhe ainda um, seu filho amado. Seu filho amado. Essa expressão que Deus Pai utiliza para Jesus no batismo dele: este é o meu filho amado, a ele em quem me comprazo. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão o meu filho. A palavra respeitar dessa ideia de submeter-se, de atender, de entender a autoridade daquela pessoa, do filho que representava o pai. E aqueles homens na parábola, quando viram que era o filho, não se submeteram, não aceitaram a autoridade do filho. Antes, pelo contrário, disseram: matemo-lo, esse é o herdeiro, a herança será nossa. Então Jesus é o Filho de Deus, essa é a autoridade que ele tem. Ele é o filho do dono aqui na vinha. Ele é o filho amado que veio para prestar contas, para tomar conta daqueles lavradores que representavam então aqui a liderança religiosa. Mas aqueles lavradores não quiseram saber. Antes eles quiseram matar o filho, mas ele é o filho amado. Então, com que autoridade? Com a autoridade de Filho de Deus. Por isso que Jesus fez as suas obras. A segunda pergunta: quem te deu a autoridade? Ah, meus irmãos, quem deu a autoridade foi o próprio Deus. Vejamos Marcos 12, versículo 10 e 11 novamente. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Deus enviou Jesus Cristo a este mundo. Ele é a pedra principal, ele é a pedra eleita. Ele é o homem de Deus eleito para fazer a obra do Senhor. Deus escolheu para isso. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular principal. E isso procede do Senhor. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. Então Jesus tinha a autoridade que veio do próprio Deus. Deus Pai concedeu a ele essa autoridade para realizar essa obra. E a reação daqueles homens?
Eles procuravam prendê-lo. Na parábola dizia que aqueles lavradores mataram o filho do dono da vinha. Agora eles vão cumprir essa palavra. Eles queriam prender Jesus Cristo, porque entenderam, eles compreenderam que a parábola que Jesus tinha contado era contra eles. Eles entenderam o que estava sendo ali colocado. E por fim, a parábola também aponta, meus queridos, para a morte de Jesus, necessária para a nossa salvação. O Filho veio e a missão dele também era morrer pelos nossos pecados, era resgatar um povo para a glória do Senhor. Quero ir para a conclusão, meus queridos. Nós vemos então aqui essa parábola, vemos a mensagem de Jesus contra aquela liderança religiosa, e a palavra principal que é a autoridade. Mas por fim, meus irmãos, há uma última palavra que quero colocar. Assim como Deus um dia mandou ali o Filho dele para prestar conta daquela vinha, para tomar conta daquela vinha, também Deus um dia virá a este mundo, Jesus retornará a este mundo, e nós também passaremos por um julgamento perante os olhos do Senhor. Deus nos chamará para darmos conta da nossa vida. E naquele dia, meus irmãos, o que nós diremos ao Senhor? Aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. Aqueles que um dia se colocarão perante o Senhor e ouvirão de Deus julgamento final. E aqueles que pela graça de Deus, porque aceitaram a morte de Cristo na cruz do Calvário, porque depositaram a sua fé em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, esses irão para a vida eterna. E a mais, nós como crentes também seremos julgados pelo Senhor. Quando o Senhor da vinha voltar a este mundo, o que nós temos para dizer? Quais são os frutos que serão colocados perante Ele? Então essa é a palavra do Senhor, meus queridos, e exorto que todos nós possamos continuamente consagrar a nossa vida ao Senhor. Se alguém que me ouve neste momento, que ainda não é um crente no Senhor, eu exorto, apelo ao seu coração, abra o seu coração para Deus, coloque a sua fé em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Ele veio um dia para morrer pelos nossos pecados, mas voltará um dia para tomar conta da nossa vida. Nós teremos que prestar conta daquilo que fizemos perante o Senhor. Que o Senhor nos abençoe neste momento. Iremos ouvir mais um hino, teremos mais um hino agora, depois voltaremos para a nossa oração final. Que o Senhor nos abençoe.
Queridos, façamos agora a nossa oração final e deixe uma última palavra para a igreja, que continuemos firmes no poder de Deus, andando nos caminhos do Senhor, continue praticando a piedade pessoal e familiar, realizem cultos domésticos. Se Deus se nos permitir, em breve estaremos nos reunindo para louvarmos e aprendermos a palavra do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, que é boa, é maravilhosa, é espiritual, que o Senhor a use pelo Teu Espírito para falar a cada coração. O Senhor é o dono de todas as coisas, nós cremos nisso. Abençoa o Teu povo e que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.